você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está aí embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo, que tá muito bacana. Vamos lá. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bom. Fiquei sabendo que você estava no Brasil, você mora nos Estados Unidos. Pois é. Aí eu queria bater um papo com vocês. Você falou, não, eu tenho um compromisso agora de manhã, eu tenho que sair. Eu falei, quando você vai? Eu falei, te dou uma carona. Vamos lá, eu achei sensacional essa história da carona. E encontrar você mais ainda. Pois é, todo mundo gosta mesmo. Escuta, você, a tua vida profissional está nos Estados Unidos, né? Já faz algum tempo. E onde é que você arruma tempo para escrever um livro? Você escreveu um livro chamado Millennial Minds, ou seja, a cabeça dos millennials, pois né? Pois é. Então, o livro foi um projeto de coletânea de alguns recortes de relatos de millennials, junto com o meu histórico de carreira, que foi justamente sempre em torno de tendências, comportamento, processos decisórios inconscientes. Eu tenho uma formação na área de psicanálise. Sim. Então justamente esses recortes, eles vieram dessas experiências da minha clínica durante o meu processo de formação, né, em psicanálise, que foi totalmente no início, inconscientemente, voltado só para a área de marketing, desenvolvimento de percursos decisórios, de jornadas de experiência e decisão. Mas eu descobri na psicanálise também um interesse grande pela clínica, de fato, né? Da análise das pessoas, de interpretar determinados sintomas, né? Relacionados à mente humana. Sim. E nesse processo eu comecei a me interessar muito mais pelos millennials, né? Comecei a perceber que a forma de interpretação, principalmente da realidade, do que nós de outras gerações chamamos de realidade, era um processo completamente diferente. E então eu comecei a me interessar muito pela forma como eles interpretavam e de uma forma completamente diferente a realidade deles em relação à forma como nós de outras gerações. Eu sou da geração X e eu comecei realmente a me interessar pela forma como os millennials interpretam a realidade de uma forma completamente particular. Sim. Né? Existe um exercício muito mais... De que maneira? Né? Existe um exercício muito mais... da fantasia, da imaginação, da necessidade de uma experiência narcísica sempre. Sim. Em todas as situações. E aí você começa a entender por que eles levam isso para o ambiente corporativo, para o ambiente decisório, por exemplo, de consumo, de todas as categorias de produto. Isso não é em relação a uma, não, mas os millennials são mais sensíveis a uma categoria de produtos do que outra. Não é verdade. Eles não são mais sensíveis à tecnologia do que nós somos, por exemplo. Sim. Né? Eles interpretam de uma maneira diferente. Aquilo, talvez, essas categorias tenham um papel na vida deles de uma maneira completamente diferente da nossa, de outras gerações, né? E isso por quê? Porque, de fato, quando a gente até conversava antes da gente entrar, né, na entrevista e tudo mais, você falou, mas é completamente diferente. É completamente diferente. É completamente diferente, né? É completamente diferente. A máquina de pensar do millennial é uma máquina diferente. Sim. Que tem um setup diferente, que tem um software de uma outra versão, né? Então, assim, é uma outra tecnologia. Exatamente. Você sabe que, de vez em quando eu dou palestra em faculdades, né? E eu começo assim, quem aqui tem mais de 18 anos? Todo mundo levanta a mão. Uhum. Né? Eu falo assim, então, vamos dar uma nivelada aqui. Eu tenho a cabeça analógica, vocês também têm cabeça analógica. Vocês ainda não têm cabeça digital. E isso é uma verdade, né? Porque quando eles nasceram, o mundo era analógico ainda, não era digital. Né? Porém, se eu estiver errado, você me corrige, eles foram incorporados ao digital muito mais fácil que a gente. Foram.
E o que acontece também é que talvez nesse processo, o que acontece? Quando você se torna consciente do mundo ao seu redor, né? Quando você começa a perceber que existem, por exemplo, outras crianças no mundo além de você. Sim. No início da sua vida, você é a única criança do mundo na sua concepção. Inclusive na vida dos seus pais. Nem seus irmãos existem. Exatamente. Se eles existirem, eles não existem também. Exatamente. Né? E aí depois de um determinado momento que a gente fala, por que a criança bate? Por que a criança está agressiva? Por que a criança não aceita isso? Ou tem ciúmes? Porque a criança tem um processo de adaptação até entender que existem outras pessoas, até construir um processo de empatia, até construir um processo de reconhecimento do outro e até de reconhecimento de si próprio no outro, né? Então, os millennials, eles se entendem por digitais porque a consciência da existência deles se deu através do mundo digital. Sim. Então, por mais que eles tenham nascido numa idade ainda analógica, a percepção de mundo que eles têm é do mundo digital. É mundo digital. E a gente comentava sobre como você se percebe no mundo, através da sua noção, da sua percepção e consciência de tempo e espaço, que no mundo digital é completamente diferente. Completamente. Então, quando a gente fala de milissegundos, de frações de tempo, isso na cabeça do millennial é uma coisa muito mais presente, muito mais constante do que na nossa cabeça analógica. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a esperar para tomar uma decisão. Um exemplo muito interessante, eu acho que é justamente a relação da demanda dos nossos filhos em relação a nós pais. Sim. Né? Por exemplo, eu não podia ligar na empresa do meu pai a qualquer momento e falar, eu quero falar com você e eu preciso de uma decisão agora em relação a isso, isso e isso. Imagina. Não isso jamais existe, existiria. Eu tinha que esperar meu pai chegar em casa e se ele não estivesse muito cansado, aí eu ia pensar qual seria o momento certo de conversar com ele. No que isso me ajuda hoje? Né? Em uma série de coisas. Por exemplo, hoje no meu mundo corporativo, no meu mundo de decisões de negócios, eu sei analisar o momento certo de colocar uma proposta, por exemplo, para um cliente ou para o meu primeiro cliente, que é o líder do meu negócio. Eu tenho a paciência de esperar o momento certo de me colocar em relação a uma determinada opinião. Sim. Eu sei reconhecer que em algum momento a minha opinião pode não ser bem-vinda. Né? Coloca isso para um millennial. Sim. Não. Ele não vai entender, porque a máquina de pensar dele é o WhatsApp, é aplicativo de comunicação. E ai de você, pai e mãe, se você não responder imediatamente. Eu não estou dizendo daqui a 1 hora, que é imediatamente. Eu estou dizendo daqui a segundos. Sim. Porque essa é a percepção de tempo e espaço que ele tem. E aonde ele está? Em qualquer lugar do mundo. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Não tem fronteira, Não né? tem fronteira. Então, a percepção dele em relação... E eu acho que isso acaba moldando, eu acredito de fato que isso acaba moldando, e foi uma grande, vamos dizer, decepção minha ao entender que o nosso mundo, da forma, politicamente se construindo da forma que vem se construindo, de posturas e posições de extrema direita em grandes países que estão hoje à frente de uma série de decisões tão importantes do planeta, né? Acabam se moldando justamente por essa visão tirana que o millennial tem, de fato. Sim. Que é uma visão tirana de existência, né? De demanda. Então é muito fácil de entender. Eu quero porque eu quero porque eu quero. É mais ou menos isso. E com isso uma série de decisões e de situações vão convergindo para um certo oportunismo, né? E nesse oportunismo a gente tem uma moeda de troca que é a promessa do prazer, né? Do prazer sem fim. Então, o que é o prazer sem fim? É esse processo de endorfina em que eu me sinto desejado o tempo todo, eu sou bonito o tempo todo, eu tô aqui fazendo selfies o tempo todo,
eu tenho que ter a melhor versão de mim mesmo o tempo todo. É impressionante, né? Eu consigo superar os meus limites porque eu consigo sempre fazer melhor. Então existe essa coisa da busca da perfeição o tempo todo, né? Ou pelo menos do retrato da perfeição. Né? Você sabe que eu brinco quando o WhatsApp não, o Instagram tirou os likes, né? Sei. Eu falei que quem mais ganhou dinheiro com essa tirada de visualização de like do Instagram foi quem vende Rivotril. Nossa, é verdade. Você tem toda a razão. Todos esses, né? Quem mais faturou? Ou morte. É uma beleza. É porque eu vi porque é um videogame. pessoas indignadas. Exato. Como que as pessoas podem... E agora? O que eu vou fazer? As pessoas não gostam mais de mim. E eu acho tão interessante, eu vi há muito tempo isso, um vídeo que eu achei super interessante das pessoas. Fulano me segue. Sim. A nossa interpretação de ser seguido, na nossa geração, era uma coisa muito negativa. Muito, exatamente. Agora você veja como essa percepção é 180 graus diferente para essa nova geração. O cara era considerado psicopata. Psicopata. É um stalker. Stalker, né? Exatamente. Então, assim, o que que eu... Aí é que vem a questão da interpretação, da linguagem, né? Que pro millennial é uma coisa completamente diferente da gente. Por isso que eu falo, os institutos de pesquisa, hoje, quão críveis são as pesquisas de comportamento do consumidor? Pois é. Né? Porque você faz uma interpretação, ou fazia uma interpretação do comportamento externado, né? Você faz uma pesquisa das decisões, de um comportamento que já foi avaliado e que se cristalizou através de uma decisão. Sim. Né? Quando a gente fala da diferença entre a máquina de pensar das gerações, você não pode analisar as decisões ou as ações, as atitudes, né? Um processo de interpretação da atitude desse consumidor. Você tem que pensar em como ele interpretou a sua questão, primeiro, que é completamente diferente. Sim. E depois, como ele entendeu e interpretou a sua questão, e depois, o que fez ele, de alguma maneira, tomar uma determinada atitude. Porque quando a gente vai num focus group, ou quando a gente interpreta um focus group, na verdade, aquele grupo está completamente influenciado por aquele pequeno grupo que talvez ele não conheça ainda, mas ele está atuando, porque ele quer ser aceito por aquele grupo, ou reconhecido como líder, certo? Então ele vai te dar uma resposta em relação a um produto, ele vai te dar uma resposta que é uma resposta daquilo que é esperado socialmente, ou seja, que tem um determinado recalque que já foi aplicado para que ele culturalmente seja aceito, né? Então, quando eu falo, por exemplo, você pensa em se casar? Como você vê o casamento hoje? Aí um millennial olha e fala assim, talvez, casamento? Aí pronto, qual que é a interpretação? Millennial não pensa em casar. Não é verdade. Porque talvez a forma do casamento seja completamente interpretada de uma maneira diferente. Ou das relações duradouras. Sim. Ou das relações efêmeras também. O que é uma relação efêmera para você? E aí o millennial fala assim, para mim todas as relações são efêmeras. Não sei, pode ser uma resposta viável, certo? E aí você fala, mas hoje em dia relacionamento não entra no repertório de um millennial. Não é verdade. Os millennials sim se relacionam, e muito. Sim. Muitos no mundo digital, né? Então, assim, os aplicativos de relacionamento. Pois é. Vamos falar dos aplicativos de relacionamento. O quanto as pessoas se relacionam através de mensagem. Mas não é real. Sim. Quem diz que não é real? Se aquilo promove um determinado afeto sobre aquela pessoa, seja dela se tornar ou mais agressiva, ou mais amorosa, ou mais feliz, uma coisa platônica, ou mais confidente, e daí? Não faz mal, né? Não sei. Faz mal, será? Será que faz mal? A gente não sabe do efeito disso. O que a gente sabe, a realidade é que
os relacionamentos através de aplicativo possibilitam muitas vezes que as pessoas possam manter determinados vínculos que na vida real, onde você tem um trânsito absurdo ou barreiras entre cidades e países de tempo e espaço e blá blá blá, de fuso horário e tal, talvez os aplicativos possam facilitar esse relacionamento com outras pessoas de outras culturas, porque isso é uma demanda do millennial. Ele também quer experimentar coisas novas. E talvez ele pudesse experimentar só aquelas pessoas que estão a menos de 5 graus ou 2 graus de distância dele. Então, veja, é uma questão de interpretação. É bom ou não é ser platônico? Eu não sei. Será que é bom mesmo ter um amor não platônico nos tempos de hoje, né? Mediante toda a tirania que a gente vive no dia a dia? Não sei. Agora, você tocou num ponto aí que é a questão do casamento, do relacionamento mais longo, essa coisa toda, né? A impressão que dá, e isso vira até brincadeira, né, entre os adultos, é o seguinte: os meninos gostam de ter uma relação duradoura com os pais, né? Porque parece que eles não gostam muito de sair de casa, né? Mas será que os pais também não gostam disso? Então, sei lá. E os pais não são millennials? Né? É muito louco, né? Porque nos Estados Unidos ele é conhecidíssimo. Pô, o filho fez 18 anos, sei lá, tchau. Uau. Então, como é que tá lá isso, você que vive lá? Eles estão ficando mais na casa dos pais? Estão se mandando cedo? Como é que tá isso lá? Os pais, você colocou um ponto muito importante nessa relação. Quem faz esse corte na vida dos filhos são os pais. São os pais, né? São Vai os pais. se virar, tchau. Tchau. Por quê? Porque eu quero viver minha vida. Né? Agora, será que os pais estão fazendo esses cortes? Será que os pais estão dizendo não? Será que nós estamos preparados para também não sermos mais aceitos e lidar com as frustrações de uma criança adulta tirana? Não, eu vejo muitas vezes muitos pais com medo de dizer não para os filhos, porque eles não vão mais ser aceitos, com medo de não serem amados pelos filhos. Você acha que meu pai estava preocupado se ele ia ou não ser amado por meia hora por mim? Ele estava nem aí, ele falava não, acabou, não vai. Acabou. E se reclamar, não vai a semana que vem de novo. E quer saber? Pensando bem, não vai o mês que vem, que é pra você aprender agora. Ele não estava preocupado, minha mãe, eles não estão preocupados se o negócio vai degringolar daqui a um mês e se eu não vou ficar sem falar com eles, até porque era até melhor eu não ficar pedindo um monte de coisa o tempo todo. Agora, se os pais não recebem uma declaração de amor pelo Facebook no dia dos pais ou das mães, é uma frustração. Mas ninguém fala, o problema é o millennial, que não sai da casa. Então eu não sei muito bem o que está acontecendo com as gerações em relação a realizar cortes e em relação a aprender a dizer não. Porque o não é dado até pela própria natureza, né, da palavra, da linguagem. Aí é que eu falo de novo da linguagem. Como algo negativo, não negativo. Será que o não é negativo? Depende da situação. Né? Será que o não é negativo? Será que o não é uma necessidade da comunicação para a construção de limites? Eu conheço uma série de adultos da minha geração que também tem problemas com limites. Sim. Com compulsões. Sim, a gente tá vê, cheio. Não é? Tá cheio. A gente vê os consultórios cheios, como você falou, inclusive o consumo de Rivotril. Né? Tá cheio. Por quê? Porque o não é uma coisa muito dolorosa. Lidar com a dor, e não estou falando com a dor física só, mas lidar com essa dor emocional e com seus lutos, com o encerramento de relações e de relações de trabalho e tudo, é muito pesado para as pessoas hoje. E tudo ganha uma dimensão muito grande quando ela vai para a internet, quando ela se torna movimento, Isso tem o seu lado bom, isso tem o seu lado ruim, como um todo. Esse é o Zeitgeist, né? Sim. Então, o movimento Me Too, das mulheres que se colocam na situação de reportar, por exemplo, situações de abuso, de violência sexual, né? Talvez, para as gerações anteriores, uma violência sexual quer dizer não. Para um marido, por exemplo, né?
não fosse considerado violência sexual, afinal você era casado. Exatamente. Não é? Então, assim, tem uma série de coisas que dependem muito da interpretação e do zeitgeist. Sim. Né? Então, como hoje o mundo percebe isso de uma maneira diferente, a gente corre uma série de outros riscos. Eu vejo que o risco da alienação hoje, por conta de que tudo é considerado fake news, tanto por uma corrente ideológica ou outra, é um risco iminente, cada vez maior e cada vez mais complicado. Por quê? Porque as pessoas se constroem muito em cima do que a vida digital proporciona. Sim. Que são factoides imediatistas. Exatamente. Agora a gente está quase chegando já aqui onde você queria ir. Me diz uma coisa, não sei se você consegue tecer algum comentário sobre isso. Mas a geração que está vindo aí, geração que nasceu depois do iPhone, ou que nasceu com o iPhone. Eu tenho um exemplo disso em casa, tem 11 anos, minha neta. E ela é completamente diferente de uma millennial. Ela nasceu com iPhone. Ela nasceu em 2007. Finalzinho de 2007. Né? Que foi o ano que nasceu o iPhone. Então ela não conheceu um telefone, já foi apresentada para um tablet, muito pequena. E a relação dela com o mundo é completamente diferente de um millennial que não nasceu com isso. Eu não sei como é que essa pessoa vai ser, por exemplo. Antigamente a gente sabia como é que o nosso filho poderia ser. Né? Eu tenho uma filha de 31, psicóloga. Eu imaginava como ela seria. Agora, a Gabi, que é essa minha neta, eu não tenho ideia como é que ela vai ser. Pra mim é difícil imaginar como ela vai ser quando ela tiver 25, por exemplo. 20. É que a coisa tá andando tão rápida que pra mim é uma incógnita. Você já pensou nisso? Já. A gente pensa nisso o tempo todo. Como que será que vai ser essa próxima geração? Como que vai ser estudar, por exemplo, caminhos, processos decisórios das gerações próximas, né? Sim, ela é 100% digital. Mas no fundo, nada vai ser diferente do que a gente esperava. No seguinte sentido, como experiência de mundo, tudo que a gente quer e tudo que qualquer ser humano, e eu tô falando desde as sociedades mais primevas, mais primitivas, em termos de desenvolvimento tecnológico, até a nossa hoje, com devices completamente intuitivos, com inteligência artificial. O que você espera do mundo é que ele te dê um pouco de mágica. Seja em processos, em culturas que são aglutinadas por crenças religiosas, por tabus, por uma série de, né, ou de xamãs, ou seja através de um telefone que você simplesmente toca na tela e um Uber chega. Sim. Aparece um carro mágico na sua frente, uma carruagem para te levar para uma balada e que vai te levar de volta até meia-noite, porque você tem, né? Então, assim, é exatamente a mesma coisa, nada mudou, o que muda é a forma. Sim. O que a gente tem dificuldade de entender pela rapidez da evolução dos devices e de tudo que a gente entendeu por tecnologia, porque na nossa época o entendimento da tecnologia era um fim. Hoje a tecnologia é só um meio. É um meio, Então isso mudou radicalmente da nossa geração para esta geração. Sim. A tecnologia é só um meio. A expectativa de vida continua sendo em torno de que mágica ela pode me proporcionar. Entendi. Seja através de qualquer device que seja. Mesmo que seja um chip implantado e que eu consiga realizar todos os meus sonhos de performance física, por exemplo. Será que eu vou conseguir, de fato, fazer um biohacking na minha performance? Mas e se eu comprar essa pílula mágica? Sim. E aí, um filme que eu acho que é um filme extremamente... Dois, na verdade, que eu acho que são extremamente interessantes, atuais e que nunca vão perder
essa função de regular quem somos, para onde vamos e tudo mais. É um filme que um deles é o Matrix, claro, que ele fala que pílula você quer tomar, né? Você quer a azul, você quer a vermelha, o que você quer mais na sua vida? E que é bem isso, que é a mágica, como que você traz essa mágica de conseguir se superar e estar em 1000 lugares ao mesmo tempo e blá blá blá. E um outro filme é um filme que foi filme de graduação do Kubrick, e que eu acho muito interessante, que é o Tex 1138. Porque quando você analisa aquele filme, naquela época, que foi na década de 80, você fala, como que esse cara conseguir... E com o George Lucas, né? Sim. Quer dizer, imagina ter uma turma de classe dessa, né? Kubrick, George Lucas, etc. Tal, que faz um filme de graduação que tem uma atualidade, uma presença tão grande, né? Na nossa realidade hoje, em 2019. Sim. Para e pensa, era muito tempo. Então, assim, se eles lá atrás conseguiam prever isso, talvez se a gente conseguir trazer a vida da forma como eles traziam na ficção científica, né, imaginada, e hoje entender que talvez essa seja uma interpretação muito pessoal minha, mas eu falava, na minha cabeça, o George Lucas nunca entendeu os filmes dele como ficção científica. Não. Jamais. Era uma realidade, talvez, dentro de um set um pouco mais onírico, imaginado, sonhado, mas ele sabia muito bem que aquilo era uma contextualização daquela vida, daquela dinâmica humana, só que num outro cenário. Sim. Então é só a gente transportar isso. Eles não vão mudar. Talvez o que mude seja esse cenário. Concordo. Mas a mágica, a expectativa da mágica vai sempre estar lá. Sim. É isso que faz da gente humano. Exatamente. Que é o bacana, da sensibilidade, né? Do poder de imaginar, de sonhar, de multiplicar ideias. E eu não acredito que eles sejam diferentes disso. Tem razão. Tenho um filho de 7 anos. Eu espero também, a minha expectativa, né, é que ele não perca essa sensibilidade e esse desejo, porque na verdade é o que move, né, e isso dentro da psicanálise tem um papel central, fundante, é o desejo. Sim. O que move o ser humano é o desejo. Se a gente conseguir entender que esse é o desejo fundante, é o centro fundante do ser humano, tudo que tiver ao redor do desejo, que possa ser imaginado, continua sendo a forma de se perceber no mundo. Exatamente. De continuar vivo. É isso aí. Né? Bom, estamos chegando aqui no teu... onde você pediu para eu te deixar. Muito daria para ficar conversando com você aqui mais um tempão. Daria uma viagem daqui pro Rio tranquilamente. Então, agora quando você também for para lá, para os Estados Unidos, quem sabe a gente vai papeando, exatamente. Deixa eu achar um lugar aqui para parar. Muito bom. Você faz o selfie comigo? Vamos lá fazer um selfie? Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.